programa Saber Direito desta semana vai trazer até você a advocacia trabalhista com a professora Camila Colombelli. Nas 5 aulas serão abordados o direito trabalhista, a prática do compliance, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, além dos detalhes da auditoria trabalhista. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prática do compliance trabalhista. Mas eu quero te lembrar o que nós estudamos na primeira aula. Por quê? Porque a primeira aula ela vai servir de base não apenas na nossa caminhada aqui durante a semana, mas também e principalmente para a sua vida. Seja você advogado que optou em estar aqui dentro do mundo do direito do trabalho, seja você advogado que vai atuar em qualquer outra área. Aquela primeira aula, ela serve para nortear o seu caminho. Então, o que nós falamos lá? Nós demos dicas sobre estruturação de carreira, sobre como começar a advogar. Eu disse para vocês que sim, você tem que ter a opção de escolher o empreendedorismo jurídico e optar por ele, seguir por ele. Por quê? Porque a vida aqui dentro da advocacia ela não é fácil, mas ela é prazerosa, ela é muito prazerosa. Então falamos sobre empreendedorismo jurídico, que você tem sim que optar em seguir o caminho da advocacia. Falamos que a partir dessa opção você tem que escolher um nicho de atuação e escolhendo aqui o direito do trabalho, a advocacia trabalhista, você tem a opção de advogar para pessoa física e aí fazer um contencioso e prestar consultorias pontuais ou pessoa jurídica. E dentro dessa atuação para pessoa jurídica, nós temos 2 grandes grupos, que são a atuação no contencioso e a atuação no consultivo. Contencioso, demandas judiciais, litígios. Consultivo, nós temos as consultorias, nós temos o compliance trabalhista, nós temos a auditoria trabalhista e nós temos agora a Lei Geral de Proteção de Dados aplicada dentro do contrato de trabalho. De maneira consultiva, são esses os serviços que você vai poder oferecer ao seu cliente. Perfeito, direcionamos isso, pegamos isso e colocamos dentro de um plano de negócio. Dentro desse plano de negócio, o que eu te orientei? Verifique, faça uma análise de mercado, verifique se o problema que você está apto a resolver, existe uma demanda de mercado. Existindo essa demanda de mercado, continue aí o seu plano de negócio, desenvolva, faça o seu plano de marketing, faça aí o seu plano operacional, o seu plano financeiro e caminhe. Apenas caminhe com as estratégias de prospecção que foram dadas, execute as estratégias de prospecção e revise esse seu plano de negócio mensalmente ou no máximo em 3 meses. Hoje, na nossa segunda aula, nós vamos começar a entrar efetivamente na advocacia trabalhista e nós vamos falar sobre compliance trabalhista. Nós vamos falar sobre o compliance trabalhista na prática. E para iniciar a nossa aula, eu vou começar nivelando o seu conhecimento e trazendo para você todo o contexto do compliance dentro do nosso país, dentro do nosso cenário jurídico. A gente precisa lembrar que a palavra compliance, ela vem do termo to comply e significa agir de acordo com a norma, agir de acordo com as instruções, regulamentos internos, regimentos internos, códigos de condutas éticas. E essa palavra to comply, ela se originou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm uma legislação específica de compliance, que é a FCPA, e é um programa que se exige de todas as empresas que querem operar, né, de maneira grandiosa, que querem fazer operações principalmente na Bolsa de Valores dentro dos Estados Unidos. No Brasil, os programas de compliance, os programas de integridade, eles existiam, mas eles
tomaram o nosso cenário jurídico, eles ganharam visibilidade com a lei conhecida como Lei Anticorrupção, lei número 12.846. A Lei 12.846, conhecida como Lei Anticorrupção, entrou no nosso cenário jurídico. Eu costumo dizer que ela veio para a gente em meio ao caos. Por quê? Ela foi sancionada pela então presidente da República, Dilma Rousseff, junto com o pacote anticorrupção. Vocês se lembram quando estourou a Lava Jato, lá no ano de 2013, e aí organismos internacionais pressionaram o Brasil para que aprovassem medidas anticorrupção, para que houvesse uma maior segurança em haver transações comerciais dentro do nosso país. A lei anticorrupção foi produzida, entrou no nosso cenário jurídico, posteriormente ela foi regulamentada pelo decreto 8.420 de 2015, somente 2 anos depois ela foi regulamentada, e aí sim nós tivemos uma estruturação dos pilares de um programa de integridade, dos pilares de um programa de compliance. É bom a gente lembrar que a lei anticorrupção e o decreto, eles trouxeram para a gente algo que é muito comum a gente escutar aqui no nosso dia a dia, que são as normativas dos acordos de delação premiadas, são as normativas dos acordos de leniência. Ela trouxe para a gente também a questão de multas e o cálculo da multa caso uma empresa ela se envolva em algum tipo de corrupção, em alguma conduta, né, de corrupção. Então, é nessa lei, de maneira específica, que vem trazendo os programas, a estrutura, né, dos programas de compliance, e vem também aí regimentando os acordos de leniência que a gente tanto escuta no dia a dia. Então, nós temos aqui no nosso arcabouço jurídico um guarda-chuva. Eu costumo dizer que a lei anticorrupção ela é um guarda-chuva, que os programas de compliance anticorrupção, eles são um guarda-chuva de onde decorre os outros programas de compliance interno. E aí eu tenho esse guarda-chuva, abaixo dele eu tenho o compliance trabalhista, o compliance tributário, o compliance voltado para o consumidor, né, o compliance no direito do consumidor, eu tenho o compliance contratual. Então, dentro desse guarda-chuva maior, eu tenho aí as ramificações dos programas de conformidade. Hoje, de maneira específica, nós vamos falar sobre o compliance trabalhista. O nosso foco aqui é o compliance trabalhista. Por quê? Porque esse é o serviço que você vai oferecer, que você poderá oferecer para os seus clientes. E aí eu te dou um retorno de quem implementa programas de compliance trabalhista. A demanda está cada vez mais crescente. Por quê? Pelo mesmo motivo que a advocacia trabalhista nos próximos 2 anos vai estar em uma crescente, em uma linha crescente. As empresas querem blindar o seu patrimônio, as empresas querem se proteger de passivos trabalhistas. A gente tem que lembrar que o trabalhador, ele é o maior ativo de uma empresa. Por quê? Porque nas mãos dele está todo o processo de produção, mas ele também é o maior passivo. Porque caso as empresas não cumpram as normativas trabalhistas, as chances, os riscos de se gerar um passivo dentro daquele negócio apto a gerar uma recuperação judicial, uma falência, é muito grande. Então, hoje, os empresários, eles estão crescendo em maturidade de gestão. E aí eu preciso te dar essa dica. Nem toda empresa estará apta a ter em seu arcabouço de governança corporativa um programa de compliance trabalhista. Por quê? Porque
nem toda empresa tem uma gestão amadurecida. Infelizmente, o nosso fator cultural, o fator cultural do nosso país tende a não ter esse amadurecimento da gestão, mas são passos que nós vamos dando e esse crescimento, ele já é real. E por que que ele é real? Porque hoje nós temos dentro dos estados legislações específicas que obrigam as empresas a terem programas de compliance para poderem licitar com o estado. Então, por exemplo, o Distrito Federal, vou dar 3 exemplos pontuais. Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro e vou colocar São Paulo também. Todos esses estados têm legislação específica para as empresas que querem licitar com o estado. Para que você licite, para que você ganhe uma licitação, para que você preste serviço com o estado, você tem que ter o seu programa de compliance efetivo. Ele não pode ser um programa de compliance de fachada. Então, note que nós estamos tendo um amadurecimento no que diz respeito à gestão. Nós estamos tendo um amadurecimento no que diz respeito a relacionamento empresa-colaborador. Observe que em nenhum momento eu utilizo a palavra empregado. Por quê? Porque dentro do conceito do compliance trabalhista, nós não temos um empregado. Essa palavra é pegante, essa palavra ela pesa nos ombros. Nós temos um colaborador, nós temos aquela pessoa pertencente ao nosso núcleo empresarial que trabalha, que desenvolve os seus serviços. Ela pertence à empresa, é a noção do pertencimento. Então, a cada dia que se passa, nós temos esse amadurecimento empresarial apto a quê? A implementação de um programa de compliance, apto à evolução nas relações entre empresa e colaborador. Camila, entendi todo o conceito, entendi todo o contexto. Agora eu quero que você me explique o conceito do compliance trabalhista. O que vai diferenciar o conceito do compliance trabalhista para o conceito do compliance anticorrupção? Vamos lá? O compliance trabalhista, o foco dele é sim e também seguir toda a normativa que diz respeito à legislação trabalhista, ok? Lembra que eu falei que a palavra to comply vem do termo que a palavra compliance vem do termo to comply, que significa agir de acordo com as regras. Então, quais são essas regras aqui dentro do compliance trabalhista? É a CLT, é sim a Constituição Federal que traz ali uma gama de direitos e deveres dentro dessa relação empresa-colaborador, mas nós vamos um pouco além, a gente dá um passo a mais. Nós temos toda a normativa interna, trabalhista, regulamento interno, acordos coletivos de trabalho, convenções coletivas de trabalho, NRs que são normas que tratam de segurança e medicina do trabalho, ou seja, além de agir conforme a legislação federal, conforme a Constituição Federal, eu também tenho que ter estrita e necessária observância a todas as normativas correlatas ao mundo do direito do trabalho. E isso é muito legal, por quê? Porque a reforma trabalhista possibilitou que a gente fizesse uma dinâmica um pouco melhor nessas relações, nessa relação entre empresa e colaborador. Ela permitiu que determinados temas fossem negociados de maneira individual ou de maneira coletiva. Então, eu tenho sim um ganho, não apenas para a empresa que consegue ter uma maior liberdade de movimento normativo interno, mas também eu tenho um ganho para o colaborador. A partir do momento em que eu tenho essa livre negociação, eu tenho a possibilidade
de o trabalhador ganhar mais, mas não apenas em salário, também em benefícios. Perfeito? Então, quando a gente faz essa análise do compliance trabalhista, do cenário do compliance trabalhista, nós vamos observar todas as normativas que dizem respeito a deveres e obrigações dentro do contrato de trabalho, ok? E como é que a gente estrutura esse programa de compliance trabalhista? Como é que ele é feito? Como é que ele é direcionado? Antes de te explicar isso, eu vou te dar uma dica estratégica. Eu vou te ensinar como quebrar as objeções do seu cliente para que você possa vender o seu serviço de compliance trabalhista. Por óbvio, é de suma importância que você detenha o conhecimento técnico de tudo que eu falei aqui. Então, qual é o caminho? Esse primeiro caminho é você fazer um estudo mais aprofundado de todo o conceito de origem do compliance, de como ele chegou aqui. Por quê? Porque você vai precisar demonstrar esse conhecimento. Esse conhecimento, ele vai te agregar valor no que diz respeito à autoridade. Quando o cliente te olhar, ele vai falar assim: ele sabe, ela sabe do que está falando, ele tem domínio sobre um tema e principalmente um tema que estamos caminhando para construir estamos caminhando na jornada para construir um prédio, quem sabe, um edifício e deixar um legado. Para vocês terem a noção, hoje nós temos poucos livros de compliance trabalhista no mercado, são poucas doutrinas. A época que eu comecei a atuar com compliance trabalhista, nós não tínhamos nenhum livro que dizia somente sobre esse tema, sobre esse pilar aqui dentro do nosso guarda-chuva geral. Ou seja, nós tivemos que fazer todo um estudo aprofundado de como se aplica. Hoje não, hoje você tem inclusive pós-graduações em que você pode se especializar de maneira específica no compliance trabalhista. Então, se empresas, universidades estão sim investindo em novos cursos de pós-graduação, significa que nós temos uma área de atuação gigantesca, apta a ser explorada. O que acontece? Vamos para as objeções, né? Vamos lá para as objeções. Quando você chega para fazer uma reunião com o cliente, você vai precisar, sim, explicar para ele toda essa questão do contexto, do compliance trabalhista, mas o que é de suma importância e que não pode faltar ali no seu momento de contato com o cliente. Não pode faltar que você mostre para ele quais são os benefícios de um programa de compliance trabalhista. Por quê? Em que pese evoluirmos nessa maturidade de gestão, infelizmente, algumas empresas ainda enxergam a diminuição de custos de passivo trabalhistas, por exemplo, para adotar qualquer tipo de novo projeto. E aqui eu já te digo, diminuir passivo trabalhista é o mínimo de benefício que uma empresa tem quando ela começa a implementar um programa de compliance. É o mínimo. Por quê? Porque nós vamos dar a essa empresa ela vai ter uma visão diante do mercado completamente distinta. Uma empresa hoje que ela implementa um programa de compliance, ela tem a visão diante do consumidor de uma empresa ética, de uma empresa assim que zela por valores morais, de uma empresa assim que tem os próprios valores morais transfigurados na sua marca, ok? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos no último ano um grave problema com determinada marca de supermercado.
E eu não vou falar o nome da marca, em que pese ser de conhecimento público, não vou falar por uma questão de ética e também para preservar um pouco, né? Só que eu vou contar a história, vocês vão fazer a relação, o link sobre quem eu estou falando. Essa empresa, ela tem uma série de problemas trabalhistas. Ela é uma empresa francesa que está sediada aqui no Brasil e que faz a venda de produtos alimentícios. O primeiro problema que essa empresa teve, há mais ou menos 2 anos atrás, foi determinado colaborador agredir um animal, um cachorro, e esse cachorro vir a óbito. Isso gerou uma comoção nacional. Por quê? Porque hoje o consumidor, ele está extremamente ligado a quais são os valores que a sua empresa tem. E ali, naquela situação, ficou demonstrado que aquela empresa naquela situação específica, ficou demonstrado que aquela empresa, ela não tem os valores de cuidados para com os animais, ela não treina os seus colaboradores. Vejam a situação, e isso gerou uma comoção nacional. Isso manchou a imagem da empresa, as ações dessa empresa na Bolsa de Valores despencaram. Pouco tempo depois, a mesma empresa foi condenada em uma ação milionária. Por quê? Porque ela estava praticando assédio para com os seus colaboradores. Não bastasse isso, alguns meses depois, em determinado estado, na região Nordeste, um colaborador veio a óbito no interior desse supermercado. Era um colaborador terceirizado, mas aqui eu não vou entrar no mérito se ele levava ou não a marca dessa empresa. Fato é, terceirizado ou não, ele prestava serviço ali. E aí o que aconteceu? O colaborador veio a óbito. A empresa, né, os gerentes ali optaram por cobrir o corpo do colaborador com guarda-sóis e o supermercado continuou funcionando normalmente, como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido ali no seu interior. E por fim, o último fato que aconteceu há alguns meses, houve uma briga entre os seguranças e determinado consumidor, e os seguranças, eles agrediram esse consumidor e esse consumidor veio a óbito. Novamente, as ações dessa empresa na Bolsa de Valores caiu. Uma semana depois, essa empresa vincula uma notícia falando que começará a adotar programas de compliance e fazer treinamento para com seus funcionários. E o questionamento que eu deixo para vocês nesse exato momento é: qual é a imagem que essa empresa tem diante da sociedade? A marca de uma empresa, ela tem um valor que a gente não consegue mensurar, é um valor intangível. A partir do momento que a gente agrega a essa marca um programa de compliance, essa empresa passa sim a ter um valor. Ela passa a ser vista por investidores, ela passa a ser vista por consumidores, ela passa a ser vista por colaboradores com outros olhos. Além dessas duas vantagens que eu trouxe para vocês, de maneira específica na área trabalhista, falando de direito do trabalho, nós temos algumas outras que são bem expressivas, como, por exemplo, a preservação de valores éticos e morais. Empresas que têm programas de compliance implementados, efetivos, conseguem identificar situações de assédio moral, conseguem identificar ações que eu digo, condutas, posturas dos seus colaboradores, dos seus representantes de assédio sexual. E isso traz o que para a empresa? Traz a possibilidade de identificar, tratar e prevenir.
eu estou identificando aquela conduta, eu identifiquei, seja por meio de um canal de denúncias, seja por meio de uma ação que chegou e a gente não tinha o conhecimento, mas eu identifiquei, eu tratei. E como é que eu vou tratar? Com desligamento, oferecendo treinamentos específicos, corroborando com o que traz ali no nosso Código de Conduta Ética, que é: a empresa não admite de forma nenhuma condutas antiéticas no seu interior, condutas de assédio. Então, eu identifiquei e eu tratei, e eu passo a prevenir aquilo. Como? Fazendo um monitoramento, verificando como é que os meus colaboradores estão agindo naquela situação, de frente para aquela situação. Outro benefício, redução de pagamentos, né? Redução nos pagamentos de valores equivocados. Por quê? Porque quando a gente implementa um programa de compliance, nós vamos fazer uma auditoria trabalhista, e a gente vai falar sobre auditoria trabalhista na nossa quarta aula. Nós vamos falar sobre auditoria, eu vou ensinar para vocês quais são os pontos da auditoria trabalhista, e por meio da auditoria trabalhista eu consigo identificar, por exemplo, se uma empresa está pagando muitos valores ou valores equivocados no que diz respeito à hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, periculosidade. Ou seja, eu tenho toda uma análise sobre quais as verbas trabalhistas que a empresa está pagando e se ela está pagando de maneira equivocada ou não. E ainda, eu tenho a possibilidade de remodelar algumas coisas. Por exemplo, a empresa que paga horas extras, ela tem ali a possibilidade, a viabilidade de ser implementado um programa de banco de horas. Então, a gente traz toda a estrutura do banco de horas para dentro da empresa, e a empresa começa a economizar no sentido financeiro com relação a esses valores. Outro benefício que é exponencial, que você precisa informar ao seu cliente, é com relação ao aumento da produtividade. E por que há esse aumento em produtividade? Entenda, quando vamos implementar um programa de compliance, isso é feito por meio de pilares. Pilares esses que eu vou trazer para vocês daqui a alguns minutinhos. E para chegar a esses pilares, nós fazemos uma análise de risco, um mapeamento de risco. Esse mapeamento de risco é feito também por meio da auditoria trabalhista, só que a gente faz uma coisa que se chama de pesquisa de clima organizacional. Quando você faz essa pesquisa de clima organizacional, esse levantamento, a gente consegue identificar tudo o que acontece ali no meu chão de fábrica, no meu fabril. Eu consigo identificar, inclusive, se há gestores que praticam assédio, se há gestores que têm condutas que são totalmente equivocadas, distantes diante dos valores da empresa. Isso significa que o trabalhador, que o colaborador, melhor dizendo, ele vai ter um ambiente laboral muito mais apto a desenvolver o seu trabalho. Ou seja, eu tenho um aumento na produtividade. Se eu tenho um aumento na produtividade, eu tenho um aumento aí no produto da empresa. Se eu tenho esse aumento de produtividade conciliado com um setor de vendas bem preparado, eu tenho um crescimento empresarial nítido, notório, perfeito. O que acontece? O programa de compliance trabalhista, para que a gente passe para os pilares, vocês precisam entender que esse programa de compliance trabalhista, ele é aplicado em toda a adequação da empresa, em toda a adequação de RH e departamento pessoal. Ou seja, eu tenho mapeamento ali dos meus processos desde a admissão, passando pelo contrato de trabalho até o processo demissional.
Vou contar um segredo para vocês. Segredo de advogada trabalhista empresarial que está na luta há muito tempo. As maiores demandas trabalhistas, e quando eu falo em maiores, eu não digo sequenciais, eu digo em números. As maiores demandas trabalhistas decorrem de um processo de desligamento mal feito. Normalmente, o colaborador, ele é assediado no momento da demissão, ou ele é humilhado, e ele entra com aquela ação trabalhista não porque ele quer receber determinado valor de A, B ou C que ele deixou de receber. Às vezes são valores pequenos, ele entra porque ele quer se vingar da empresa. Então, quando temos processos mapeados desde a contratação, período contratual, até o processo demissional, se a gente tem um padrão, se a gente tem um checklist ali a ser observado naquele processo demissional, eu já tenho o quê? Eu já tenho uma atividade que faz com que o passivo trabalhista seja diminuído. Melhor dizendo, vamos trazer aqui essa situação para dentro da advocacia. Eu tenho um processo que descreve o que o meu colaborador vai fazer no momento da demissão, como é que ele vai demitir, desligar o outro colaborador, e esse processo faz com que todos os direitos fundamentais inerentes à vida do colaborador sejam respeitados. Ou seja, não há qualquer tipo de assédio, não há qualquer tipo de humilhação, não há. Isso faz com que o colaborador saia da empresa não com ódio, com rancor, mas saia com um sentimento de gratidão. Porque ele desenvolveu o trabalho dele lá, ele desenvolveu o ofício dele, as atividades dele, e ele está saindo dali pelo motivo A ou B, mas ele foi valorizado. A palavra de ordem em um momento demissional é a valorização do colaborador. Vamos para os pilares? Como é que a gente estrutura esse programa de compliance dentro de uma empresa? Esse programa de compliance ele é estruturado por meio de 7 pilares. Perfeito? Vai surgir a seguinte dúvida. Camila, um programa de compliance e uma consultoria são a mesma coisa? Não, não são. Uma consultoria ela é feita em pontos específicos, como por exemplo, determinada empresa está com problemas de horas extras, determinada empresa está com problema de doença ocupacional e aí ela te contrata para fazer uma consultoria específica naquele ponto. Você vai dar para ela um parecer identificando o problema e mostrando uma solução, dando uma saída. Um cliente, anotem isso, anotem. Isso aqui é dica de ouro. Um cliente jamais poderá sair do seu escritório sem que o problema dele esteja resolvido. A sua função dentro da advocacia não é falar sim ou não. A sua função aqui dentro do jogo da advocacia, é virar para o seu cliente e falar assim, olha, a solução é essa, o risco é esse, a decisão é sua. É isso, a advocacia é isso. Se ele quiser seguir por esse caminho e assumir o risco, você fez o seu trabalho. E qual é o seu trabalho? Orientar, ok? Vamos aqui para os pilares. O primeiro pilar e o necessário, você vai ter que ter o suporte da alta gestão da sua empresa, do seu cliente, né? Por quê? Porque se você não tiver esse suporte, se a direção da empresa, se o CEO, se o presidente não estiver imbuído no programa de compliance, você não vai conseguir fazer nada, nada. O seu trabalho vai ser em vão. Eu te aconselho, inclusive, que nem feche o contrato. Por quê? Porque a gestão tem que estar amadurecida
necessariamente para seguir no caminho do programa de compliance. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai emitir uma nota, ela vai emitir um ofício para todos os seus colaboradores, para os prestadores de serviços e para os seus parceiros, informando que ela está implementando o seu programa de compliance e informando que a partir de agora ela está entrando aí com o seu programa de compliance e que provavelmente nos próximos meses todos os que se envolvem de maneira comercial ou não com essa empresa, com esse CNPJ, vão receber notificações, ofícios com relação ao programa de compliance. O segundo ponto é o mapeamento de riscos. Nós falamos dele e eu já disse para vocês que a gente faz esse mapeamento de risco por meio de quê? Da auditoria trabalhista. E aí, por um excesso de zelo, eu também faço necessariamente a pesquisa de clima organizacional. Camila, como é que você faz essa pesquisa de clima organizacional? Existe uma técnica específica, eu trago alguém da área de psicologia para estar comigo. Então, veja, interdisciplinariedade. Eu não estou sozinha, eu não vou implementar o programa de compliance sozinha. Há uma interdisciplinariedade entre vários profissionais. E, por exemplo, essa psicóloga é necessária para essa questão de pesquisa de clima organizacional. Feito isso, eu vou ter um mapa de calor. O que é esse mapa de calor? Esse mapa de calor, ele vai me mostrar onde estão os maiores riscos, riscos de corrupção, riscos de desvios, riscos de passivo dentro daquela empresa. Perfeito? Então, esse mapa de calor, ele vem com as cores vermelha, laranja e verde. A partir do momento em que eu tenho determinada área, determinado setor, determinado processo, em que o meu mapa de calor está vermelho, ali indica por onde eu vou começar o meu programa de compliance. O meu programa de compliance, ele sempre começa pelo ponto em que há mais risco. E aqui dentro do compliance trabalhista, qual é o comum? Qual é o comum? Jornada de trabalho sempre, necessariamente, é onde está o meu maior risco. Não necessariamente as empresas, elas cumprem a jornada de trabalho que deveriam cumprir ou remuneram da maneira que deveriam remunerar. Então, lógico que assim, existem outras situações, eu estou passando para vocês uma concepção pessoal, né, dos programas de compliance que o meu escritório implementa. Então, de fato e de verdade, no que diz respeito à jornada de trabalho, no que diz respeito ali a tudo que envolve essa questão de jornada de trabalho e pagamento dessa jornada, eu sempre tenho um risco um pouco mais acentuado. Só que eu fiz esse mapeamento, eu identifiquei onde está o meu maior risco, eu vou começar a fazer a estrutura. E aí, depois que eu mapeei esse meu risco, que eu identifiquei, o que eu vou fazer? O meu código de conduta ética e o meu regulamento interno. O meu código de conduta ética vai trazer para o meu colaborador, vai trazer para os meus prestadores de serviço, vai trazer para todos os CNPJs que eu me relaciono, quais são os meus valores, o que eu espero, né, dessa nossa relação aí e o que eles podem esperar de mim. Ele vai trazer todas as condutas éticas e morais que a empresa é pautada. Já o meu regulamento interno, o meu regimento interno, aquele que a CLT traz e que a reforma trabalhista tirou a obrigação de fazer ali o protocolo junto ao antigo Ministério da Educação, que hoje é Ministério da Economia. Esse meu regimento, esse meu regulamento interno, ele vai trazer
tudo que se refere às minhas relações trabalhistas. Por exemplo, normas no que diz respeito ao uso de uniforme, normas no que diz respeito à estruturação do banco de horas. Ele vai trazer tudo que rege relação empresa-trabalhador. Perfeito? E aí, a gente vai para o segundo ponto, comunicação e treinamento. De nada adianta eu ter um programa de compliance em que as pessoas não têm o conhecimento, ou seja, eu tenho que ter uma comunicação efetiva. E essa minha comunicação efetiva, ela vai ter que atingir desde o meu fabril até a minha direção, até os meus executivos. Isso significa dizer que a minha comunicação e o meu treinamento vai ser personalizado. Eu não posso dar aos meus executivos o mesmo treinamento do chão de fábrica ou vice-versa. Por quê? Porque a gente tem que fazer a análise. Por exemplo, vocês acreditam que um fabril, vamos colocar aqui uma indústria do agro, uma indústria em que o meu fabril, em que o meu chão de fábrica tem a base de conhecimento, tem a base de escolaridade do ensino fundamental. Vocês acreditam que se eu desenvolver um aplicativo de celular ou eu mandar um e-mail, vai ter efeito no que diz respeito à comunicação do programa de compliance? Não vai. Então, o compliance, anotem isso. O compliance é de pessoa para pessoa. Por trás de todo CNPJ, eu tenho um CPF. Então, eu tenho sim um programa de compliance de pessoa para pessoa. Pessoas pensam qual é a melhor forma de chegar até aquela pessoa, de chegar até aquele meu colaborador. Perfeito? Treinamentos, mesma linha de raciocínio. Treinamentos têm que ser efetivos. Não adianta eu dar um treinamento que não vai gerar o propósito que eu quero. E qual é o propósito que eu quero? Eu quero trazer para aquele meu colaborador, eu quero trazer para todo mundo que se relaciona comigo a cultura do compliance, a cultura da ética. O compliance é uma mudança de fator cultural. E talvez eu, Camila, nem colha isso agora. Talvez quem vai colher isso serão as minhas filhas, serão as minhas netas ou os meus netos. Por quê? Porque a corrupção, ela está enraizada na nossa sociedade. A corrupção, ela está enraizada na nossa sociedade. E o compliance é uma das ferramentas para a gente mudar esse fator cultural. E a gente muda esse fator cultural ensinando, dando treinamentos. Por isso que o seu treinamento, ele tem que ser efetivo e ele tem que atingir todos os níveis da empresa, ok? Feito o nosso treinamento, nós vamos falar sobre canal de denúncias. Por que nós vamos falar sobre canal de denúncias? Porque o canal de denúncias é um dos principais pilares dentro do programa de compliance trabalhista. Ele possibilita que a empresa identifique questões, situações que outrora não identificava. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu setor de compras, ele é gerido ali, ele é movimentado por 3 colaboradoras. E aí eu observo que determinada colaboradora, ela deixou de fazer aquela análise de mercado que é obrigatória, né? Que eu tenho que ter ali 3 propostas para verificar o preço dos produtos, verificar a viabilidade, prazo de entrega, verificar preço, relação custo-benefício. E aí eu noto que ela começou a comprar de determinado fornecedor, mês após mês. De repente, eu identifico que o fornecedor B, ele tem um preço melhor e ele tem um prazo de entrega melhor. E o produto dele é melhor, mas eu não estou comprando dele.
E o que eu descubro? Eu descubro que aquela minha colaboradora insiste em comprar daquele fornecedor. Por quê? Porque aquele fornecedor pode estar dando a ela benefícios. Por exemplo, ele pode ter dado a ela comissão, se a compra for feita com ele pode dar a ela outros benefícios, como passagens para viagens. Ou seja, eu tenho uma pequena conduta de corrupção. Só que antes essa conduta não era identificada. Hoje ela pode ser identificada por meio do canal de denúncias. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de fazer uma denúncia anônima e essa denúncia ela não vai para a diretoria da empresa. Ela vai para um setor específico em que ela é investigada, em que ela é analisada e posteriormente há as punições devidas, ok? Due diligence. E o que é essa due diligence? É eu verificar quais são os CNPJs que eu me relaciono. Empresas que contratam serviços terceirizados, por exemplo, de transporte. Há um problema muito grande diante da Justiça do Trabalho com relação à responsabilidade subsidiária, porque não necessariamente essa empresa de transporte que foi contratada, ela cumpre a lei do motorista, ela cumpre certinho. E aí o motorista é desligado, entra na Justiça do Trabalho requerendo horas extras. Lembra que eu falei que horas extras é um dos maiores problemas que a gente tem de passivo trabalhista? E aí o que acontece? O meu cliente aqui, que foi o cliente que contratou essa empresa de transporte, ele é condenado subsidiariamente. E não necessariamente essa empresa aqui vai ter o dinheiro para pagar a condenação. Então, quem vai pagar? O meu cliente. Observe então que a due diligence, ela vai servir para isso, para que eu faça essa análise com os CNPJs em que eu me relaciono. E por fim, nós temos a auditoria e o monitoramento. Lembrando que essa auditoria aqui, ela é diferente da auditoria trabalhista. Essa auditoria, ela vai servir para testificar e para demonstrar que o meu programa de compliance é um programa de compliance efetivo. E o monitoramento, ele vai fazer o monitoramento em todo o meu arcabouço, em todos os meus pilares, ok? Essa é a estrutura do nosso programa de compliance. Esse é efetivamente o nosso programa de compliance. Eu espero que vocês tenham entendido. Agora nós vamos testar os nossos conhecimentos pelo quiz. Questão número 1. Compliance é o termo originário de língua inglesa derivada do verbo to comply, que significa agir conforme uma regra, uma instrução. Fazem parte da estrutura dos pilares do compliance. Alternativa A: mapeamento, código de conduta, regulamento interno e políticas de compliance e treinamentos. Alternativa B: comparecimento em audiência de instrução e julgamento. Alternativa C: reunião com o sindicato para aprovação de acordo coletivo. Alternativa D: canal de denúncia com análise realizada pela alta gestão empresarial. Eu espero que vocês não tenham errado essa resposta, porque eu fui muito detalhista no momento que expliquei esse ponto. Alternativa A: mapeamento, código de conduta, regulamento interno e políticas de compliance e treinamentos. Vamos para o nosso segundo questionamento. Sobre o canal de denúncias, a empresa deve garantir que seus funcionários tenham meios para denunciar qualquer possível violação ao código de conduta, de forma segura e anônima. Podem ser eles e-mails, telefones ou qualquer outro meio de comunicação. É correto afirmar que o canal de denúncias deverá conter a opção de identificação, cabendo ao denunciante escolher se deseja se identificar ou não. As denúncias são sempre anônimas.
As denúncias devem ser encaminhadas diretamente para a presidência da empresa, para que sejam determinadas as investigações. O denunciante pode ter a sua identidade revelada, ainda que seja contra a sua vontade. A proposição correta é o item A. O canal de denúncia deverá conter a opção de identificação, cabendo ao denunciante escolher se deseja se identificar ou não. Aqui eu quero pontuar algo com vocês. Se o denunciante optar por não se identificar, a empresa não poderá, de forma nenhuma, revelar a sua identidade. Vamos para o nosso último questionamento. Os treinamentos de compliance servem para padronizar e promover um ambiente de trabalho produtivo e, acima de tudo, ético. Os treinamentos não devem ser feitos aos novos colaboradores, aqueles que são contratados após a implementação do programa de compliance. Alternativa B. Os treinamentos são de cunho obrigatório para um programa de compliance efetivo e para disseminação da cultura de compliance. Alternativa C. Os treinamentos não devem ser registrados por meio de lista de presença, gravações e fotos, por exemplo. Alternativa D. Não deve haver treinamento sobre a utilização do canal de denúncia. Vocês conseguiram identificar qual é a resposta correta? A resposta correta é o item B. Vamos ler novamente? Os treinamentos são de cunho obrigatório para o programa de compliance efetivo e para a disseminação da cultura de compliance. Vocês se recordam da história que eu contei em que talvez eu, Camila, não colha esses frutos, mas as minhas filhas, as minhas netas irão colher? É exatamente isso, é disseminar a cultura de compliance, é disseminar a cultura ética. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou fazer um resumo em tópicos de tudo que nós falamos na aula número 2, na nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje tratou sobre programas de compliance na prática, efetivos. Eu trouxe para vocês todo o contexto histórico dos programas de compliance aqui dentro da nossa legislação. Como é que a estrutura do programa de integridade, ela surgiu dentro do nosso mundo do direito, dentro do nosso mundo legislativo. Nós falamos também sobre esse conceito do compliance e entramos no conceito do compliance trabalhista. Eu dei para vocês dicas de como prospectar os clientes, mas de como também converter as objeções desses mesmos clientes para aí fechar um contrato de consultoria em programas de compliance. Nós falamos sobre as vantagens, que a maior vantagem para uma empresa não está essencialmente no passivo trabalhista que ela vai deixar de ter. Está sim e também na sua imagem, no valor agregado à sua imagem, em como a sociedade, os consumidores, os trabalhadores, os colaboradores, como a Justiça do Trabalho vai passar a ver essa empresa a partir do momento em que ela tem um programa de compliance efetivo. Falamos ainda sobre os pilares, sobre os 7 pilares do programa de compliance. Passamos pela autogestão, pelo mapeamento de riscos, que é feito por meio da auditoria trabalhista. Falamos sobre regulamento interno, sobre código de conduta ética, treinamentos, comunicação,
falamos sobre canal de denúncia, due diligence e falamos, por fim, sobre auditoria, que vai verificar ali a efetividade do seu programa de compliance, e sobre o monitoramento. Por quê? Porque o compliance ele é rotativo, ou seja, ele vai girando conforme a existência da empresa. Uma empresa que tem um programa de compliance efetivo, ela jamais deixará de ter. Esse foi o resumo da nossa aula. Espero que tenham gostado e eu aguardo vocês na próxima aula, em que iremos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados aplicada dentro do contrato de trabalho. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.